Por que letras minúsculas economizam dados? Eu sei que muitos de vocês gostam de escovar bits, então eu achei que seria interessante reagir a esse artigo aqui. Letras minúsculas e maiúsculas usam a mesma quantidade de dados, 1 byte cada um. Então é surpreendente saber que trocar letras maiúsculas por minúsculas economizaria dados. Por exemplo, eu peguei a primeira página, ali a página principal do Hacker News, e reescrevi os títulos de cada artigo no sentence case, né, que seria apenas a primeira letra como maiúscula, ao invés de ser tudo title case, que seria a primeira letra de cada palavra maiúscula, reduzindo assim o tamanho em 31 bytes. Então aqui está a sentence case, que seria The Cat Sat on the Mat, usando apenas o T maiúsculo, e o title case, que seria cada letra de cada palavra inicial ali, cada letra inicial no maiúsculo. Como é que pode ser verdade que trocar algumas letras maiúsculas por minúsculas economizaria dados? E essa é uma excelente pergunta. Porque se a gente abrir aqui o terminal e fazer Lucas Montano do canal Lucas Montano e salvar isso aqui num arquivo TXT, e depois a gente converter tudo para lowercase e tudo para uppercase. Então a gente tem dois arquivos agora, um com toda aquela frase ali em lowercase e um com toda a frase em uppercase. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui, e se eu fizer wc -c lowercase.txt, a gente vai ver que o tamanho, né, ali daquele arquivo tá com 37 bytes. Agora, se eu fizer wc -c uppercase, a gente vai ver que o tamanho do arquivo também tá com 37 bytes. Só para vocês verem o que tá dentro de cada arquivo, tá? Então, vocês veem que aqui no uppercase.txt tá tudo em letra maiúscula, e se a gente for lá no lowercase, a gente vai ver que vai estar tudo com letra minúscula. Então, como pode ser verdade que mudar algumas letras de maiúscula para minúscula, no caso aqui da página, né, do Hacker News, ele conseguiu reduzir 31 bytes no tamanho do arquivo? A resposta é compression. Então é a compreensão. Não é intuitivo, mas assim que a gente entende como que um texto é comprimido, vai começar a fazer sentido. Então, nesse artigo, eu espero que eu ajude você a entender como funciona a compactação de texto usando exemplos interativos. Mostrei aqui como cheguei à conclusão de que title case, as notícias sobre Hacker News emitem carbono anual equivalente a um carro que percorre toda a largura do Sri Lanka. E vou mostrar alguns exemplos de onde esse conhecimento pode ser usado para salvar dados sistematicamente. Então, por que letras minúsculas salvam dados? A compactação de texto é mais eficaz quando há uma variedade menor de caracteres no texto, os caracteres menos comuns usados com menos frequência e caracteres ou grupos de caracteres são repetidos com mais frequência. Substituir caracteres maiúsculos por seus equivalentes minúsculos ajuda aí em todos esses três pontos que traz eficácia na compactação, né? Para entender por que isso funciona, você precisa entender como funciona a compactação. Então, como funciona a compactação de texto? Para explicar como funciona a compactação... Que palavra difícil, cara. Compactação. Não é difícil, não. Como funciona a compactação de texto? Para explicar como funciona a compactação de texto, examinaremos especificamente o deflate, algoritmo comumente usado em zip de arquivos. Os princípios também são os mesmos para outros algoritmos. Então, o deflate, se eu não me engano, é o mesmo usado no gzip, não é? Gzip. Então aqui, ó, gzip é baseado no deflate algorithm, que é uma combinação de LZ77 e Huffman coding. Então, se eu fizer um gzip aqui nesses arquivos que eu criei, tá? Tanto no lowercase.txt, e eu salvar isso aqui como lowercase.gz, e eu fizer o gzip também no uppercase.txt, salvando ele como uppercase.gz, eu vou ter os dois arquivos compactados. E agora a gente pode comparar, então, o tamanho deles, porque a gente tinha visto que antes de compactar, o tamanho era igual. Então, se a gente fizer um wc-c no uppercase agora .gz, a gente vai ver que o tamanho dele está em 61 bytes. Se a gente fizer o mesmo aqui, só que para o lowercase.gz, a gente vai ver que o tamanho dele está em 61 bytes também. Então vamos testar isso com um texto um pouco maior para ver a diferença na compactação, tá? Vamos pegar esse texto aqui de lorem ipsum, vamos pegar ele para fazer um echo, vamos salvar isso aqui num sample.txt. Isso aqui mostra também, pessoal, que nem sempre vale a pena, tá ligado? Por isso que não é por conta da compactação ser mais eficiente com letras minúsculas que tu vai começar a escrever tudo em minúsculo aí no teu código, ou no caso na tua página HTML. Então agora nós temos aqui um texto maior sendo feito em letra maiúscula e letra minúscula. Agora vamos gzipar eles.
E aí assim a gente consegue ver o tamanho agora de cada um. Então o arquivo compactado de letra maiúscula está em 575 bytes e o artigo compactado de letra minúscula ficou em 574 bytes. Então a gente economizou aqui 1 byte nesse texto de exemplo aqui que a gente pegou. Para explicar como funciona a computação de texto, examinaremos especificamente o deflate algoritmo comumente usado em zip de arquivos. Tá, vamos lá. Codificação Huffman. O algoritmo de deflação começa com o Huffman encoding. Cada caractere em um arquivo de texto descompactado utiliza a mesma quantidade de dados. Isso não é exatamente verdade, mas é verdade o suficiente para a explicação. Em UTF-8, isto é 8 bits. Um bit é um binário 1 ou 0. Um arquivo de texto usando o UTF-8 codifica as letras assim. Tá um exemplo aqui de cada letra. Agora, pegue uma palavra que use apenas esses 4 caracteres, digamos baobab. Usando o UTF-8, o texto baobab é codificado assim. Esse aqui seria o binário dele. Se soubermos que não precisamos de outras letras, podemos economizar muitos dados alterando a codificação para usar menos bits. Poderíamos mudar B para 10, B maiúsculo para 10 e B minúsculo para 11. E aí aqui ele mostra como que ficaria o texto baobab compactado. A palavra baobab contém 4 caracteres distintos. O melhor que podemos fazer é dar a cada um deles uma 2-bit sequência, uma sequência de 2 bits. Mas se B maiúsculo for minúsculo, teremos apenas 3 caracteres distintos e poderemos dar um passo adiante. Poderíamos alterar a codificação para que o caractere usado com mais frequência, o B minúsculo, seja representado apenas por 1 bit, reduzindo a versão compactada de baobab para esse binário aqui que é 1 bit menor do que o que foi mostrado antes, né? Fazemos isso usando o Huffman encoding. Usando o Huffman encoding, podemos representar caracteres usados com mais frequência com menos bits. Aqui está uma explicação interativa de como funciona. Digite o texto abaixo para ver suas formas binárias descompactadas e compactadas. Então vamos ver lá, Lucas Montano. Binário não compactado, 13 bytes. Compactado usando codificação Huffman, 5 bytes e 3 bits. Para compactar nosso texto usando a codificação Huffman, primeiro precisamos construir uma tabela de frequência de todos os caracteres em nosso texto. Para fazer isso, nós precisamos contar o número de cada caractere e ordenar eles por frequência. Então aqui nós temos a palavra, né, o meu nome, Lucas Montano, o N aparece 2 vezes, o O aparece 2 vezes, o A 2 vezes e por diante, né? E aí a gente constrói um Huffman, uma árvore de Huffman, seguindo as seguintes regras. Transforme cada caractere numa folha da árvore. Pegue os dois caracteres com uma frequência menor e conecte-os com um node, com um nó, né? Dê aquele nó a combinação, né, da frequência das 2 folhas que a gente passou. E remova aquelas 2 folhas da lista. E aí, ao invés de ter as folhas na lista, a gente vai ter o nó de conexão delas na lista, né? E refaça esse passo a passo. É um pouco complicado no começo, mas depois de pronto tu pode fazer um diagrama bem bonitinho como esse aqui. Ó, ele pegou aqui e transformou nessa árvore, onde cada letra é uma folha. A combinação de 2 que tem a menor frequência, elas são formadas num nó. Então, por exemplo, aqui a gente tem o A e o O, que eles têm uma frequência de 2 cada, então eles têm um nó aqui, onde a soma dá 4. E eles fazem o mesmo, né, em estrutura de árvore aqui. Nossa, esse site ficou muito massa, olha só que interativo que fica. Podemos usar a árvore acima para descobrir a nova codificação para cada um dos nossos caracteres, né? Para determinar a codificação de cada caractere, começamos no topo da árvore e descemos em direção ao caractere para encontrar sua codificação. Cada vez que descemos para a esquerda, adicionamos um 0. Quando descemos para a direita, adicionamos um 1. Tá? Aqui está o 0 e o 1. Beleza. Os caracteres que aparecerem com mais frequência em nosso texto exigem uma descida mais curta na árvore e, portanto, podem ser codificados com menos 1s e 0s. Mais economia com árvores menores. Não podemos decodificar Huffman encoding sem a árvore. Então, quando enviamos texto compactado com Huffman encoding, enviamos a árvore também. Ao usar menos letras maiúsculas em nosso texto, aumentamos a chance de não serem instâncias de nenhuma letra maiúscula. Ou seja, a árvore que enviamos também é menor. Ah, entendi. Então, por exemplo, se eu transformar esse A aqui em maiúsculo, a nossa árvore de fato fica maior, porque o A maiúsculo vai ter que ser listado como uma folha. Então agora, ao invés de a gente ter uma folha dizendo que a frequência é 2, então uma folha com A minúsculo
onde a sua frequência é 2. Se a gente trocar esse A aqui para maiúsculo, a gente vai ter, na verdade, duas folhas de A's, né? Um maiúsculo e um minúsculo, onde a frequência de cada um é 1. E ao fazer isso, a gente aumenta o nosso tamanho de árvore. Então, depois, para decodificar, fica mais trabalhoso. Por exemplo, se alterarmos o texto... descompreensão é a mesma coisa do exemplo que eu te mostrei ali. LZSS. Deflate também usa outro método de compactação. Ele compacta dados com Huffman Encoding e depois, novamente, usando o algoritmo Lempel-Ziv-Storer-Ziv-Mask. Melhor chamar de LZSS. Esse algoritmo funciona encontrando pedaços repetidos de dados e substituindo-os por uma referência mais curta a primeira vez que apareceram. A referência é feita substituindo a sequência repetida por um pointer. Esse ponteiro consiste em 2 números. O primeiro número nos diz quanto tempo devemos voltar para encontrar a sequência original. O segundo número nos diz quanto tempo a sequência original é. Aqui está um exemplo simplificado de como o algoritmo funciona. Os ponteiros são exibidos assim, 1 e 2. Então, vamos testar novamente ali com o Lucas Montano. Então, codificando usando LZSS, ficou o mesmo, né? Ah, te liga só. Lucas Montano... o tamanho ficou o mesmo, só que se a gente começar a adicionar os aqui no final, ele de fato vai reduzir, vai dar só o intervalo aqui, né? O intervalo dos ponteiros. Bom, quantos dados podem ser salvos em letras minúsculas? Antes de começar a colocar tudo em letras minúsculas, lembre-se de que existem criminosos muito piores quando se trata de desperdício online. Por exemplo, imagens não otimizadas, vídeos de reprodução automática, JavaScript não utilizado. Então, primeiro faça essas melhorias para depois pensar em ter que reduzir letras maiúsculas por minúsculas. Mas dito isso, letras minúsculas são surpreendentemente eficazes. Aqui está um exemplo. Então, substituição de maiúsculas e minúsculas por frases no Hacker News. Conforme mencionado na introdução, peguei a primeira página do Hacker News e reescrevi o título de cada artigo em sentence case, em vez de title case. Cada HTML arquivo tinha exatamente o mesmo número de caracteres, mas quando compactado em arquivo zip, o title case arquivo era... aqui tinha 5.000 bytes e o arquivo sentence case tinha um pouco menos ali, né? Então, enfim, ele economizou aqui 31 bytes. Talvez não muito, mas é um bom efeito colateral de tornar os títulos mais fáceis de ler. Também tem isso, né? Tudo em minúsculo torna mais fácil de ler. Usar a fórmula fornecida por sustainablewebdesign.org nos diz que para cada visita ao Hacker News, economizaríamos uma fração aqui de gramas de carbono se escrito em sentence case. Supondo que o Hacker News receba cerca de 10 milhões de visitas por dia, eu não acredito que receba isso, mas tudo bem, mudar para maiúsculas e minúsculas resultaria na prevenção de 105 gramas de carbono diariamente. Isso equivale a queimar 4,3 galões de gasolina por ano, combustível suficiente para dirigir um Mini Cooper aqui aproximadamente na largura do Sri Lanka. Código sistematicamente minúsculo que não diferencia maiúscula de minúsculo. Alguns minificadores colocam automaticamente algum código em minúsculas para economizar alguns bytes após a compactação, mas isso não é comum nem aplicado de forma consistente. Minificadores são ferramentas que reduzem o tamanho do arquivo do código sem alterar o funcionamento do código. Qualquer otimização de um minifier provavelmente se enquadra na categoria de muito pequena para se preocupar, mas coletivamente eles economizam muitos dados, o que torna os sites mais rápidos e consomem menos energia. Por exemplo, muitos arquivos HTML começam com uma declaração de tipo de documento em maiúscula como esta aqui, doctype HTML. Mas a HTML5, a especificação, afirma que isso não diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, um HTML minifier poderia salvar alguns dados alterando isso para tudo minúsculo. Vamos ver se tu fez isso. Aí, não é que o cara fez mesmo? Então, alguns exemplos de código que permitem letras minúsculas. Então, por exemplo, cores hexadecimais, codificação de caracteres, expoentes JavaScript, atributos de idioma, comandos de caminho SVG. Enfim, espero que você tenha achado isso interessante. Se você também deseja ajudar a otimizar a web para economizar energia, pode me ajudar a reunir mais exemplos destes nesse repositório do Git. Cara, muito interessante para quem gosta de escovar bits, mas vale só reforçar novamente aqui que antes de se preocupar com a árvore de Huffman, comece se preocupando se tu tá otimizando as imagens, se tu tá pelo menos fazendo um cache decente no teu site. Porque ao invés de economizar aí alguns bytes na escovação da árvore de Huffman, tu pode salvar dezenas, né, megabytes, gigabytes. Principalmente se tu parar de usar o JSON.